Olá, seja bem-vindo ao canal do Estúdio em Portugal e ao nosso programa de lives. Cada dia da semana nós temos um convidado especial lá no nosso perfil Estúdio em Portugal e o convidado de hoje foi o Porquê Portugal. Nós vamos ligar agora em live para eles no Instagram, mas você que perdeu essa live pode acompanhar tudo aqui pelo canal do nosso YouTube. Não se esquece de conferir o nosso Instagram, Estúdio em Portugal, de se inscrever aqui nesse canal do YouTube, mas também de conhecer o perfil do Porquê Portugal. Nós escolhemos eles, somos super fãs e é um perfil que mostra várias óticas de vários brasileiros que moram já aqui em Portugal. Então confere lá no perfil deles que tem depoimentos de brasileiros de vários lugares contando um pouquinho de como é morar em cada cidade de Portugal. Vale muito a pena conferir o perfil. Mas hoje na nossa videochamada com eles, na nossa live, nós vamos falar sobre os benefícios de escolher o visto de estudante para poder vir morar em Portugal. Mais rápido, mais fácil, mais acessível. Também vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências, vamos compartilhar com vocês as experiências que a gente já tem vivendo aqui em Portugal e também vamos responder perguntas que vocês enviaram para lá. Beleza? Então vamos começar a live agora! Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal. Olha aí que mistério! Olá, Igor! Tudo bem? Um prazer falar com você agora pessoalmente, né? Pessoalmente da maneira que for possível, mas um prazer te conhecer agora pessoalmente. Que legal, cara! Eu tava muito ansioso com a live de hoje, não é? Com o Porquê Portugal, que a gente acompanha já há muito tempo, esse mistério do perfil, eu adoro isso. Tudo pessoal que está entrando aqui, que ainda não conhece, gente, Porquê Portugal, segue eles, eles são maravilhosos, tá? E para quem ainda não está entendendo o mistério que está acontecendo aqui, a gente vai falar hoje das curiosidades, de todas aquelas coisas que qualquer imigrante brasileiro que está se preparando para Portugal precisa saber, baseado na nossa experiência, não é isso? É isso mesmo. E antes da gente começar essa live, Igor, eu queria primeiramente parabenizar o trabalho que você faz. A gente vai entrar nos detalhes dos vistos daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre como vir para Portugal, mas esse trabalho de auxílio que você faz para quem quer vir como estudante, que é um dos principais meios que os brasileiros utilizam para vir legalmente para Portugal, é muito bacana. A Déia do meu querido Portugal falou muito bem de você e do trabalho que você faz, então é por isso que fazemos questão de estar aqui e trocar um pouquinho dessa ideia, mostrar um pouquinho para as pessoas as possibilidades que existem, né? Legal, legal. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui na nossa live. Essa semana nós estamos cheios de convidados especiais. Hoje é o perfil do Porquê Portugal. E a gente preparou algumas coisas assim, eu já sou super fã, né? A nossa equipe inteira adora o seu perfil. E a gente preparou já aqui algumas coisinhas para a gente falar hoje. Show de bola! Primeiro, para a gente começar, é que a gente vê logo no perfil de vocês que tem relato de diversas pessoas de vários lugares do Brasil. Que é muito legal isso, né? Assim, conta pra gente um pouquinho quais são os relatos que as pessoas mais se identificam, assim, sabe? Tipo, como é que é a reação dos teus seguidores com o conteúdo, né? Quando se identifica com pessoas da sua região do Brasil comentando como é morar em Portugal. Então, esse daí é uma espécie de quadro novo que a gente colocou na página, onde a gente realmente convidou algumas pessoas para passar um pouquinho de como que é a percepção delas, de como é morar em Portugal, partindo do princípio do estado delas, justamente para criar essa identificação com as pessoas que estão do outro lado, que estão no Brasil, e falar assim, poxa, eu moro aqui em Pernambuco, eu estou vendo esse relato, é mais ou menos isso que eu sinto aqui em Pernambuco, então pode ser que seja mais ou menos essa minha visão em Portugal. Questão de identificação, o Brasil é muito grande. Morando aqui em Portugal, eu descobri o quanto o Brasil é grande. Com essa proporção que tomou e a quantidade de seguidores que a gente tem, a gente foi descobrindo algumas coisas que a gente nem imaginava. A gente é de São Paulo. Então, quando a gente veio para cá, a gente percebeu que a gente não pode falar pelo Brasil todo como um brasileiro. A gente pode falar sobre a nossa realidade em São Paulo, que a gente vivia. Então, por isso que a gente fez questão de trazer outras realidades. Porque o meu jeito de ver Portugal é único. Assim como o jeito seu é único, como da outra pessoa é único, a gente traz o máximo possível de relatos, justamente para as pessoas
criarem essa identificação. Então, se você for olhar os textos, eles estão cheios de regionalismos. Então, é justamente como se fosse um bate-papo. Você pega o texto do paulista, ele tem muita gíria. Então, o paulista ele vai olhar aquele texto e falar assim, pô, realmente estão falando comigo. Pernambucano é a mesma coisa, o cearense é a mesma coisa. Então, a gente traz essa conexão. Isso daí já era uma ideia antiga que surgiu logo depois da série que a gente fez, morar em Braga, morar em Lisboa, morar em Bragança, morar em Vila Real. A gente trouxe 20 capitais de Portugal, a gente trouxe mais outras 20 cidades que são cidades importantes, porque também tem a contrapartida. Uma pessoa que mora em Aveiro, ela tem uma percepção de Portugal, uma pessoa que mora em Lisboa tem uma outra totalmente diferente, quem mora no Algarve outra, quem mora no Alentejo outra. Então a gente quis, com esses textos que a gente conseguiu trazer para a página, acho que a gente consegue mostrar um pouquinho de tudo para as pessoas terem base, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que é Portugal mesmo. Essa é a grande finalidade. E conta aqui para mim como é que o pessoal tem mais vindo para Portugal, assim, pelo que você acompanha no seu perfil, né? Porque o Estúdio em Portugal, as pessoas todas vêm para cá, pelo nosso perfil, para estudar, não é? Acaba sendo uma forma mais fácil de conseguir autorização, vir toda legal, tudo direitinho. E a gente acompanha muita gente que agora começa a vir também com a família. Consegue toda a documentação e depois aplica para reagrupamento familiar e pronto. E acaba criando já uma carreira, não é? Porque você pode fazer não só graduação, mas mestrado, doutorado. Então você consegue dar seguimento numa formação de carreira. O nosso perfil, a maior parte das pessoas é desse estilo, né? Que vem para Portugal. E o que a gente faz? A gente ajuda a pessoa a identificar uma faculdade em Portugal que tem o curso que ela quer. E esse atendimento é gratuito, tá? A gente tem uma equipe no WhatsApp ajudando o pessoal a fazer isso. Por quê? Porque é estudante que nem a gente. E, tipo, sabe aquela coisa de quando a gente veio não tinha alguém para ajudar a gente? E hoje a gente criamos uma associação também nacional de estudantes brasileiros e cada vez mais estamos criando caminhos para possibilitar a gente ajudar pessoas a vir estudar em Portugal. Aí eu fico muito curioso, o teu perfil, o porquê Portugal? Que porquê Portugal já é muito massa. Então, pelo que eu sinto das pessoas que estão aqui, os principais perfis estudantes, realmente, vêm para estudar e muitos vêm com a família, então já vem com a ideia de fazer uma faculdade ou um mestrado, aplicar os 2 anos, depois o outro do casal já aplica mais 2 anos fazendo uma faculdade, um mestrado, alguma coisa nesse sentido, mas justamente para construir vida aqui. Vem com o visto de estudante, mas não simplesmente para estudar e voltar, justamente para conseguir fazer vida aqui, mais ou menos o caso da Deia também. Eu vejo muita gente que vem com nacionalidade, então filhos, netos e até bisnetos de portugueses já começam a correr atrás de toda a documentação para tirar a nacionalidade. É um dos meios também que eu vejo bastante gente vindo para cá. E também vejo bastante gente com o D2, que é de empreendedor, e o D7, que é de rendimentos. Então, acho que esses são os principais perfis que eu recebo, que eu vejo relatos dentro da página. Assim, quando a pessoa vem com nacionalidade, não é, ela precisa cumprir alguns requisitos de ter a nacionalidade. Para aplicar visto de empreendedor também, né, precisa cumprir alguns requisitos do empreendedor. Uma das curiosidades que certamente você já deve saber, e aí eu reitero isso aqui para os seguidores também ficarem cientes, é que, assim, vir com visto de estudo, você não precisa ter nenhum vínculo que comprove, não é nenhum vínculo de antepassado, de algum parente em Portugal. Por exemplo, eu mesmo, eu nunca tive nenhum parente fora do Brasil, sabe? E eu achava que isso era muito distante para mim. E os estudantes, gente mais nova, também acha que isso acaba ficando muito distante. Quando não é verdade, não é? Para você aplicar para o visto de estudo, você pode usar a nota do Enem. Não é assim? Hoje, são 48 instituições em Portugal que estão aceitando a nota do Enem. E, tipo, imagina você com a prova do Brasil poder ingressar numa faculdade em Portugal. Exato. Isso, né? Se candidatar e depois de um tempo até aplicar uma nacionalidade, não é? A gente conversou ontem com nacionalidade portuguesa e há pessoas que fazem isso, né? Que aplicam a nacionalidade depois de ficar um tempinho em Portugal. Você aí conhece bastante gente que faz esse processo também? Então, conheço. E eu ia até comentar, Igor, que eu acho uma estratégia muito boa do governo português a criação dos vistos de estudante. Por quê?
A gente sabe que falta mão de obra em Portugal. A gente sabe que na faixa ali dos 20 aos 50 anos, tem muitos portugueses que moram fora de Portugal. Vão morar na França, Suíça, Inglaterra. Tem portugueses, para você ter uma ideia, a segunda cidade com mais portugueses no mundo é Paris. Primeiro é Lisboa, depois é Paris. Exatamente. Tem mais de 500 mil portugueses em Paris. Só perde para Lisboa. Ou seja, tem muito português fora de Portugal. Portugal precisa repor essa mão de obra. A população portuguesa está ficando envelhecida. Então não tem forma melhor de você trazer pessoas jovens que vão ter uma formação aqui e já vão sair dessa formação prontas para o mercado de trabalho. Então, é uma estratégia excelente. Você consegue garimpar pessoas que realmente estão querendo investir no país. Primeiro estão investindo em si próprio, na parte da educação, e aí depois vão para o mercado de trabalho e vão investir no país através de empregos formais ou através de abertura de empresas, mas é uma estratégia que eu acho muito boa para o governo português. E, assim, muitos brasileiros vêm como estudante para cá. Eu, particularmente, conheço vários amigos pessoais meus que vieram como estudante para cá. Inclusive, quem for seguidor do Porquê Portugal, se você veio como estudante e está assistindo essa live, comenta um pouco aí o que você acha. Legal. Isso é legal a gente acompanhar. E, assim, um panorama que eu tenho dentro da academia, né, dentro da faculdade, é que, assim, a comunidade brasileira, ela tem um desempenho fantástico, sabe? Porque são pessoas que vêm, de fato, para poder tentar uma vida nova e investe bastante, não é? Não a questão de dinheiro, estou falando, mas estou falando mesmo de prestar atenção nas coisas. De dedicação. Muita dedicação, exato. Muita dedicação. E um efeito muito engraçado, Igor, é que, assim, você pega aqui os jovens portugueses, eles fazem faculdade dos 18 aos 21, mais ou menos, e depois eles já entram no estado integrado, dos 21 aos 23. Então, o que acontece? Muitos brasileiros que vêm com visto de estudante para fazer mestrado, eles estão ali na faixa dos 30, 40 anos, estudando com jovens de 21, 22. O tipo de dedicação é diferente. Eu, por exemplo, quando fiz faculdade, que eu tinha os meus 17, 18 anos lá, eu também não tinha a responsabilidade e a maturidade que eu tenho hoje. Se eu entrasse no mestrado hoje com os jovens de 21 anos, obviamente eu ia me afastar para conseguir trazer, aproveitar cada vez mais o conteúdo que essa universidade tem para me passar e, além de tudo, para fazer networking, porque, queira ou não, os próprios professores são um agente de integração no mercado de trabalho. Muito. E uma coisa muito legal da Europa, não é? É que, assim, para mim, eu sempre falo isso com meus seguidores, Portugal é a porta de entrada para a Europa. E esse networking, ele vai muito além da sala de aula, né? Aqui na Europa tem vários programas, o programa Erasmus, que a gente tem lá no nosso canal explicando o que é, né? Para quem não sabe, é aquela mobilidade que você pode cursar um estágio em outro país da União Europeia. Então, há essa facilitação pela, né, uma iniciativa da própria faculdade para poder fazer com que esses alunos vá para fora. E assim, cara, eu tenho notado que a comunidade brasileira aproveita isso, sabe? E se dedica bastante e tem logrado um... E a Ingrid comentou aqui que, além da dedicação, muitos brasileiros já vêm com experiência no mercado de trabalho, coisa que os colegas de sala acabam não tendo. Ou seja, essa pessoa, esse brasileiro que tem experiência no mercado de trabalho e está ali como estudante, ele acaba sendo um facilitador para o professor, dando algumas coisas práticas para os alunos, os outros alunos conhecerem o que é a realidade do mercado de trabalho. Então, é uma experiência que a gente traz para o mercado português muito interessante. Principalmente quando a gente fala em áreas tecnológicas. A gente sabe que o Brasil, muitas partes do Brasil estão muito avançadas em termos de tecnologia. Então, quando você pega, por exemplo, um profissional de informática que vem do Brasil para Portugal, ele tem muito a agregar ao mercado português. Em termos de segurança, em termos de... Porque o Brasil, ele é um expoente em tecnologia. E a gente traz esse valor agregado para Portugal, muitos profissionais trazem esse valor agregado para Portugal. Então, é muito interessante também. Sem dúvida, sem dúvida. E uma curiosidade muito legal que a gente também sempre recebe é que nas nossas, né, no nosso central de atendimentos, é o pessoal que vê, não é, uma possibilidade de poder vir para Portugal com visto
de estudo e todo com esse processo. E aí muita gente começa a problematizar coisas do tipo, poxa, mas eu não tenho o Enem, ou, meu Deus, e agora que não tem o Enem, não tem como ir? E aí o Estatuto do Estudante Internacional, né, ele tem algumas facilidades que muita gente não sabe. Como, por exemplo, que o Enem tem 3 anos de validade para você aplicar em qualquer faculdade portuguesa. Então, se a pessoa não fez desse ano, serve do ano passado. Se não do ano passado, do ano retrasado. Então, assim, esse é um facilitador que nem para entrar numa faculdade no Brasil existe, não é? Sim, E não, e a Portugal possibilidade de fazer. E a possibilidade de você fazer o Enem também. Porque, assim, queira ou não, pelas experiências que eu ouvi, os relatos que eu ouvi, as notas de corte não são muito altas na grande maioria das faculdades e dos cursos aqui em Portugal. Então, mesmo uma pessoa com a minha idade, 30 e poucos anos, se hoje eu resolvo fazer o Enem, eu dou ali uma estudadinha de 1 mês, tal, me dedico a tentar lembrar um pouquinho das matérias, faço a prova, provavelmente eu vou conseguir uma nota para conseguir ingressar em alguma universidade. Então, é uma possibilidade também. Tipo, você fazer o Enem mesmo depois de tantos anos. É uma possibilidade interessante. Só ia comentar... Eu queria comentar só uma coisa. A Guria Fisch comentou aqui um negócio muito interessante na questão da experiência que a gente traz para dentro da escola, que pode ser também uma questão que os professores não gostem muito. Mas aí é uma questão que o próprio aluno acaba tendo que lidar. Porque assim, a gente chega com uma experiência, a gente quer trazer isso em aula, e o professor acaba sentindo que está perdendo a autoridade da sala. Mas essa troca, sendo bem feita, pode ser boa, tanto para o professor quanto para os alunos. Então, é uma coisa interessante mesmo. Com certeza. Eu acredito muito na educação como uma viés de mão dupla, não é? Eu acho que isso tem que estar integrado. Agora, você falou aí dessa experiência de pessoas que têm mais de 30 anos que podem fazer o vestibular e tudo mais. Existe ainda um caminho mais fácil, que às vezes as pessoas não se ligam e que o Estatuto também possibilita, que é fazer vestibular de universidade privada. Então, assim, se tu não tem o Enem, porque o Enem só acontece uma vez no ano, você também pode, por exemplo, marcar um vestibular numa faculdade privada, numa Estácio, numa Veiga de Almeida, numa Castelo Branco, fazer o vestibular privado dela e com essa nota você se candidatar a uma faculdade portuguesa. Porque, afinal, o Estatuto, ele garante a entrada como aluno internacional pelo vestibular brasileiro, seja ele o Enem ou qualquer outro vestibular. Então, esse é um caminho também para facilitar a entrada de quem, assim, está no meio do processo. O caso da DEA também foi muito parecido com isso, não é? Tipo, há muita dificuldade, ou está demorando muitos outros tipos de visto, de passaporte, as pessoas conseguem entrar com o estudo. E é muito bom você bater nessa tecla, porque muitas vezes alguns seguidores chegam e que nem começaram o processo de pesquisa direito, e isso é um pouco complicado, falando que a ideia da pessoa é vir como turista. E aqui na página a gente sempre bate na questão da legalidade. E muitas vezes eu ouço o argumento de que, mas eu não tenho dinheiro para tirar visto. O visto de estudante, ele é uma das provas que você não precisa de tanto dinheiro para vir para Portugal legalmente. Muito pelo contrário, porque se você tem um visto, você não vai precisar comprar uma passagem de volta. Se você tem um visto, muito difícil, vai ser muito mais fácil para você conseguir um arrendamento sem ter que dar 1 ano, 2 anos. Fica mais fácil alguns processos quando você já tem a autorização de residência. Então, a desculpa de eu não tenho dinheiro e eu vou de qualquer jeito. E tem uma frase que algumas pessoas falam que eu acho muito ruim, que é: eu vou com a cara e com a coragem. Não, cara. Quem vai com a cara e com a coragem é quem vai, tira o visto, corre atrás, olha todos os documentos. Isso é garra, isso é coragem, isso é vontade. Planejamento. Exatamente. Arrumar uma mochila nas costas e pegar um avião não é cara e coragem. Para o caso de Portugal em específico, é um tiro no pé, porque a gente sabe que, por exemplo, momentos como esse, onde está tudo fechando, a gente ouve relatos que a FAB veio buscar mais de 500 brasileiros e ainda tem mais de 2.000 aqui querendo retornar. Em muitos desses casos, foram pessoas que vieram para Portugal de mala e cuia, até arrumaram um emprego informal, alguma coisa, mas agora com tudo fechado, não tem patrão pagando, e aí tiveram que retornar. Com um planejamento mais bem feito, principalmente um planejamento financeiro, e vindo com visto, tudo fica mais fácil, até para você aguentar as tempestades. Então, é verdade. No Porquê Portugal, a gente bate nessa tecla, sempre da legalidade, e por isso que eu fiz questão de entrar na live com você, porque
uma página como a sua é um agente facilitador de quem realmente quer vir com a cara e com a coragem. Beleza? Sim, 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 sim. E é uma possibilidade que a gente está aqui, estudante real, a gente domina essa área do estudo, então, assim, no que a gente puder ajudar, a equipe está inteira de plantão, porque a gente sabe o quão importante é ter esse suporte na hora de vir para cá. E duas coisinhas, além disso, é que a Guria Fisch também comentou aqui, é que permite o reagrupamento, não é? Você vir com visto de estudante, pode fazer o reagrupamento para outros membros da família. E uma coisa que também é muito curiosa é que você vem com visto de estudo, né? Você não vem com visto de trabalho. Mas existe a possibilidade de você desenvolver, não é, os trabalhos aqui. Eu, por exemplo, quando eu vim com meu visto de estudo, eu solicitei ao CEF uma autorização de exercer atividade remunerada. E eu consegui essa autorização e na minha carteirinha, que mesmo sendo de estudante, eu tenho lá uma autorização para exercer atividade remunerada. E posso ser contratado por empresa. Sim, hoje eu tenho a minha empresa, isso, não é? e desde quando você veio, isso teve uma pequena alteração. Antigamente você tinha que pedir autorização para o CEF para poder trabalhar se você veio com visto de estudante. Hoje em dia você só tem que informar o CEF. É diferente. Então você já pode vir com a intenção de trabalhar, que eu acho que é muito válido, porque as universidades aqui têm seus custos e as pessoas têm que viver. Então, estudar e trabalhar, você manda um e-mail para o CEF informando: eu vou trabalhar em Portugal, ponto. É muito mais simples esse processo nesse momento. Então, realmente é uma possibilidade e é uma das mais utilizadas pelos brasileiros. E outra coisa que é necessário, né? A mão de obra, ela tem sido necessária. Eu acho que ainda mais agora, depois desse momento de pandemia, vai ser necessário se reerguer. Então, assim, eu acho que muita gente que fica desanimado também com isso tudo. É claro que a gente está num momento muito complicado, muito sensível, não é? Que requer uma atenção especial da gente. Mas vamos tentar pensar depois disso. A gente tem que se reinventar, a gente tem que se planejar, a gente tem que ir com a cara e com a coragem do planejamento, entendeu? Exato. Vamos começar a planejar agora, galera. As candidaturas estão abertas agora, sabe? Os processos, as faculdades até estão aumentando o tempo de candidatura por causa desse problema todo, elas estão prorrogando muitos processos. Então, assim, as pessoas acham que vão chegar aqui, o ano letivo começa em setembro, não é? Mas para você chegar aqui em setembro, outubro, cara, o seu planejamento tem que começar agora, ontem. Entendeu? Exato. Não, por exemplo, momentos como esse, Igor, me faz pensar que também é a oportunidade para algumas pessoas conhecerem um pouquinho mais Portugal, porque infelizmente quase nada de Portugal ou da cultura portuguesa chega nas mídias brasileiras. Então as pessoas têm que aproveitar Instagrams como o meu, Instagrams como o seu, canais de YouTube, livros e páginas da internet para conhecer um pouco mais de Portugal. Eu vejo muita gente que chegam aqui que conhecem Porto, Lisboa, no máximo Algarve, assim, conhecer realmente as possibilidades de Portugal. Muita gente não tem a mínima ideia de que, por exemplo, hoje o custo para você viver em Lisboa é infinitamente maior do que em Viseu, por exemplo. Então as pessoas têm que ter essas informações para quando chegar aqui ou para quando tomar uma decisão, vir o mais munida de informações possível para tomar a decisão mais correta para ela. Porque se você conhece pouco, você tem poucas possibilidades de tomar a decisão correta. Então, aproveitar esse momento para conhecer. Abre o Google Maps, olha quais são as cidades portuguesas, olha quais têm maiores populações, os maiores PIBs, conheça um pouco da estrutura de Portugal. Isso pode ser uma dica bem interessante nesse momento também. A minha sugestão é o seguinte: se você quer aplicar por visto de estudo, tá assistindo a gente aqui e tá pensando nisso, olha, dá uma olhada nas cidades que você quer. Depois, dá uma pesquisada nos cursos que você quer ou na região que você quer escolher. Por exemplo, escolhi Braga. O que tem lá em Braga? A gente tem a Universidade do Minho em Braga. Então, a gente tem o Politécnico de Viana. É uma das melhores do país. Sim, a Universidade do Minho é uma das melhores do país. A gente também tem alguns politécnicos que ficam ali perto, politécnicos que têm algumas sedes em Guimarães. Então, assim, vale a pena você investigar a região, seja ela porque você quer morar ali, porque você escolheu a região e vai procurar um curso daquela região, ou também porque você quer considerar os cursos que você quer fazer. Então, vamos supor que eu quero fazer engenharia alimentar. O IPB, que é em Bragança, o Politécnico de Bragança, é uma das referências de engenharia alimentar. E as pessoas não sabem.
Sim, Não é que sabe nem, que por o aluguel exemplo, lá é 100, é muito 150 barato. euros o quarto. Entendeu? Então, tipo, Exatamente. para uma Você instituição pega, onde tem mais de 20 professores no ranking mundial de influência. Então, assim, sim, há essas dicas, sabe? duas universidades, por exemplo, que são conceituadíssimas, mas não são em zonas tão populares aqui de Portugal, é a Beira Interior, em Covilhã, e a Universidade de Évora. São duas faculdades que têm ótimos conceitos, óbvio, depende do curso, tem cursos que são melhores, tem cursos que são piores, mas são em regiões que têm um custo de vida infinitamente menor do que Lisboa, Porto, Matosinhos, Cascais, essas regiões mais populares, mais mainstream, sabe? A Universidade de Beira Interior, a gente ouviu um relato de uma seguidora nossa, ela mora no campus da universidade, ela pagava 150 euros como se fosse um T1 só para ela, o marido e a filha. 150 euros no campus da Universidade de Beira Interior. Então, assim, são coisas que, se as pessoas têm essas informações antes, poxa, facilita muito, né? Pois, e aí é para isso que a gente está lá no com Estúdio em Portugal, não é? Para as pessoas, para a gente mostrar. Hoje a gente está começando um quadro nas próximas semanas que é sobre as faculdades. Então a gente está preparando uma publicação super completa sobre cada faculdade. Então, assim, é importante as pessoas começarem a receber essa informação e entender de uma vez por todas que não é para se jogar, vir com a cara na coragem sem planejamento. É isso que Exato. você falou, gente. É muito grave isso. A gente está E mudando muito de doido. país, a gente está se jogando para uma vida nova. Vamos, pelo amor de Deus, se planejar, não é? Ô Igor, vou te pedir um favorzão agora. Eu sei que aqui, dentre os 33 seguidores, tem uma parcela que é do Porquê Portugal. Eu queria que você aproveitasse esse momento para se apresentar e apresentar o Estúdio em Portugal, enquanto eu tiro um pouco a máscara, tomo um ar e respiro um pouco, beleza? Perfeito, Se eu faço apresenta isso aí, sim. então. Tá bem. Show. Gente, olha, o Estúdio em Portugal é um perfil que fala sobre estudar em Portugal e a gente apresenta lá várias possibilidades do que você pode estudar em Portugal, quais são as instituições, quais são os cursos que tem cada instituição. E, junto com a nossa produção de conteúdo, que é o Instagram e também o canal do YouTube, a gente tem um serviço pelo WhatsApp que é gratuito, é uma assessoria gratuita, onde você manda um oi, o nosso robozinho te atende, né? Ele faz uma triagem do que você está buscando, se é graduação, se é mestrado, qual é a área sua de interesse. E depois disso, um dos nossos colaboradores, que são estudantes todos como a gente, vai responder você te dando sugestões da onde tem aquele curso que você está procurando. E eu vi um dos comentários aqui que a pessoa, o Gui Leão perguntou assim, a mensalidade de engenharia está na faixa de qual preço? E isso varia, a gente também vai, lá no WhatsApp a gente dá essa orientação de valores, mas isso varia muito de acordo com cada instituição. Mas só para você ter uma ideia, Gui, como eu já dei aqui o exemplo do IPB, que é de Bragança, ele é uma das poucas instituições que coloca um valor único para qualquer curso, independente do curso que você queira fazer, custa 1.190 euros por ano. 1.190 euros que são parcelados em 10 vezes. Então, pensa comigo. E é o mesmo preço para mestrado, atenção. O mesmo preço de graduação, o mesmo preço para mestrado, independente do curso. Então, pensa comigo, você pagar uma propina lá que mensal vai ficar por cento e pouquinho, não é? Cento e poucos euros, para você fazer ou uma graduação ou um mestrado de engenharia, na área da engenharia. Então, assim, às vezes as pessoas também não têm noção disso, não é? Do preço, Exato. quão barato é. Eu, particularmente, acho Fora muito que, acessível. fora que várias universidades aqui, elas têm um programa de bolsas que são muito interessantes. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Universidade de Aveiro, no site dela, tem um campo específico para brasileiros que querem estudar na Universidade de Aveiro. E muitos brasileiros que eu conheço são bolsistas na Universidade de Aveiro. Óbvio, você já pode solicitar a bolsa antes e torcer, mas assim, muita gente consegue bolsas de 70%, 80% nas mensalidades. Então, uma mensalidade que seria ali de 500, 400 euros, ela pode cair para uns 100, 200 euros por mês, que ajuda bastante Sim. também, né? É importante as pessoas nessa altura entender que as universidades em Portugal elas têm um preço
que é o preço nacional, que são para alunos portugueses, e tem um outro valor que são para alunos internacionais, tá? Muita gente pergunta para a gente sobre bolsa. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu acho legal, eu vou colocar lá aqui, olha. Com a nota do Enem, diminui o valor da mensalidade? Então, vou aproveitar que a gente está falando de bolsa e vou explicar um pouquinho isso. Muita gente pergunta, entra em contato com a gente querendo saber de bolsa. E as bolsas que existem em Portugal para alunos internacionais, ou seja, as bolsas que a gente pode concorrer, são bolsas de mérito. Então, isso significa que é o quê? Por exemplo, a Universidade de Aveiro, ela tem um valor X para alunos internacionais e nós, sendo brasileiros, país de língua portuguesa, ele concede algumas bolsas de mérito que são atribuídas de acordo com o seu perfil, de acordo com o curso que você pesquisa, de acordo com uma candidatura que eles abriram. Não é? Cada faculdade tem autonomia para gerir esse universo. Não existe tipo um SISU. Não é? Muita gente pergunta isso pra gente também, como que funciona a nota do Enem. Não existe, gente, um SISU, um site onde você vê todas as faculdades, todos os cursos. Não tem isso. Você tem que primeiro escolher o curso ou a faculdade, é aí que a gente te ajuda, e depois disso você tem que você mesmo aplicar para aquela faculdade, como nos Estados Unidos. Você tem que se aplicar para aquela faculdade. Sim, não, só ia comentar. A Guria Fisch comentou aqui com relação ao Estatuto da Igualdade. Sim, existe o Estatuto da Igualdade, Guria, só que, infelizmente, tem algumas lacunas no Estatuto da Igualdade que fazem com que algumas universidades não aceitem o Estatuto da Igualdade para fazer com que um estrangeiro pague o mesmo que o português. Então, hoje, a grande maioria das universidades, principalmente as públicas, elas não estão aceitando o Estatuto da Igualdade como um documento para fazer com que você pague o mesmo valor que um português. Você pode ainda tentar. Muitas pessoas que eu conheço tentaram. Mas hoje muitos pedidos são negados por conta dessa lacuna. Não está dizendo especificamente, não está claro que as universidades são obrigadas a fazer com que os estrangeiros paguem o mesmo que o brasileiro com o Estatuto da Igualdade. Que é uma pena, torcer para que o Estatuto da Igualdade ele acrescente esse ponto, porque a ideia do Estatuto da Igualdade, quando foi criado, foi facilitar isso também para quem vem fazer vida aqui, só que infelizmente não está podendo ser aplicado um pouco pela ganância das universidades, o que é triste. Isso funciona da seguinte forma, né? O Estatuto da Igualdade é um documento, né, que normatiza isso, e dentro das universidades, algumas delas aceitam, né? Algumas estavam aceitando, e aí houve um processo que algumas pararam de aceitar. E aí, por quê? O que elas alegam? A gente foi investigar, né? Por que elas não queriam aceitar o Estatuto da Igualdade e o que elas alegam? A entrada do aluno brasileiro internacional, seja ele do Brasil ou de qualquer lugar, o aluno internacional, ele tem que competir com uma quantidade determinada de vagas, não é? Que é o máximo de 25% daquela instituição, não pode passar de 25% de alunos internacionais. Então, dentro dessa fatia, existe a quantidade dedicada aos alunos internacionais, que é num valor X, que acaba sendo mais caro do que os nacionais. E aí, o que acontece? Quando o candidato entra por essa vertente e ele solicita o Estatuto de Igualdade de Direito, ele assinou um documento antes na candidatura dizendo que ele não é da União Europeia. Por que isso? Porque se ele for de qualquer país da União Europeia, pode ser da Espanha, e querer estudar em Portugal, ele vai ter que concorrer no vestibular de Portugal. Ele não vai poder usar a nota do Enem como ingresso. Ele vai ter que concorrer como nacional. Isso também acontece para quem tem nacionalidade, não é? Quem tem nacionalidade portuguesa não pode usar a nota do Enem. Vai ter que fazer o vestibular de Portugal e aí sim vai pagar o valor também de português. É meio complicado. Não é difícil e acho que assim, com uma boa pesquisa, conhecendo bem as universidades aqui, quem tem essa vontade, quem pesquisa, é aquele negócio que a gente estava falando da coragem, da garra, a pessoa vai encontrar a universidade ideal para ela e vai conseguir concretizar o resto do plano. Não é o fato de ter aumentado ultimamente a concorrência não é um motivo para desistir, muito pelo contrário, é um motivo para persistir. Para persistir, até porque a comunidade cada vez mais
tá ocupando espaço, não é? Tá buscando por direitos, tá construindo novos caminhos. Então, ter mais gente concorrendo não é para desistir, é para mostrar que você está no caminho certo. E a gente acaba saindo muito na frente quando a gente pensa alunos internacionais em Portugal, porque assim, pensando na Europa inteira, tem muitos outros países da Europa que alunos internacionais podem escolher, que dominam outras línguas e que vão para outros lugares. A gente, sendo aluno falante de língua portuguesa, Portugal acaba sendo uma escolha incrível, a porta de entradas para a União Europeia, não é? Então, assim, eu acho que a gente sempre apertar nessa tecla, não é? Exatamente. Acho que é sempre bom as pessoas conhecerem o máximo possível das opções delas, que com certeza vai dar certo. A gente tem aqui outras perguntas, a gente já vai terminar também a nossa live, não é? Para a gente fechar aqui num tempinho saudável, não é? Para ninguém ficar cansado. Mas só para eu concluir aqui alguns comentários que o pessoal colocou depois de a gente ter falado isso, o pessoal está falando, como posso saber os cursos menos procurados na região de Leiria? A universidade se adaptou até hoje, sofre algum tipo de preconceito? Galera, essas informações todas, seja de cursos específicos que você quer saber, a gente pode te ajudar lá pelo WhatsApp, tá? Lá do Estúdio em Portugal, confere lá no nosso perfil, o link tá na bio. Ou então, vídeos. A gente tem uma série de vídeos no YouTube entrevistando alunos brasileiros que estudam nessas escolas, conhecendo as escolas, e a gente está no processo de querer ampliar esse material. Então, se você, brasileiro, que está assistindo a nossa live aqui também, que já está em Portugal, poxa, manda uma mensagem pra gente, poxa, eu estudo em tal faculdade, eu tenho isso para partilhar. Porque a gente também quer compartilhar isso, né? Muito que o porquê português... É muito porque o Portugal faz também, não é? De compartilhar essas experiências para a gente ter outras óticas. Não é isso? E eu só queria comentar uma coisa com relação à pergunta da Elminha sobre preconceito. É óbvio que isso daí é um assunto muito particular, muito peculiar, que daria uma extensão de tempo justamente para isso, e não é esse o objetivo. Mas gente com cabeça fechada, gente podre, preconceituosa, existe em tudo quanto é lugar, inclusive no Brasil mesmo. Então, infelizmente, você pode encontrar um ou outra pessoa que tenha um certo preconceito com o brasileiro, até por causa da história dela, da forma que ela foi criada, alguma coisa nesse sentido, mas eu que moro aqui, e muitas pessoas que moram aqui, que são dos nossos convívios, tem uma receptividade, no geral, muito boa. O que eu falo, e inclusive eu falei no texto sobre vulnerabilidade na nossa página, e sobre o texto também do porquê que o imigrante é importante em Portugal, olhem esses dois textos na página, sempre tenha a cabeça erguida. Você está aqui em Portugal, se você está trabalhando, você está pagando seus impostos, você está ajudando a economia portuguesa a se mexer, então tenha a sua cabeça erguida. A gente é importante para a máquina portuguesa continuar a girar, e a gente é importante para pagar a aposentadoria da porrada de velhinhos que tem aqui. Então, se alguém for preconceituoso com você, tenha em mente, não precisa ser grosso com a pessoa, mas tenha você em mente, dentro do seu coração, que você é importante para o país e que você está ajudando a economia a funcionar aqui. Então, essa pessoa, além de ser preconceituosa, ela tem a cabeça fechada. Porque é ruim para ela, uma pessoa que está aqui trabalhando por contrato, pagando impostos, se ela não tivesse, tá bem? Portugal está com um déficit muito grande de profissionais e de profissionais com qualidade aqui em Portugal. Então, se você está aqui, se você está trabalhando, se você está contribuindo, você é importante sim para a economia portuguesa, beleza? E depois dá uma olhada nesses dois textos. E a outra dica é, se tem alguém perto de você que é assim, nem senta perto, nem fica perto. Vai somar com gente que está aqui, seja brasileiro, seja português, seja francês, seja de várias nacionalidades, entendeu? Soma, senta com gente que é para somar. A gente está aqui para somar, a gente está aqui para partilhar a experiência e para ajudar um ao outro a crescer e evoluir. E esse é o nosso objetivo aqui. Não se abala, galera. Cabeça erguida. Tamo junto Cabeça nessa. Erguida. Gente, olha, a live vai ficar salvo. Eu queria agradecer muito a você do Porquê Portugal, por esse místico, né? Esse personagem místico que eu adoro. A gente, inclusive, tem que marcar um rolê lá em Portugal, né? Agora eu tô voltando pro Brasil assim, por causa dos voos cancelados. Mas assim que eu estiver de volta, a gente tem que marcar um rolê. Vamos marcar sim. Vamos tomar um café sim, faz questão.
Vamos tomar um cafezinho e compartilhar. Olha, muito obrigado. A gente é super fã de vocês. Parabéns pelo trabalho. Continue assim. Vamos trocar mais figurinhas, porque a gente está aqui para suportar e ajudar o outro. Exatamente. E obrigado primeiro pela oportunidade de bater um papo com você. Como eu disse, eu já tinha ouvido falar muito bem do seu trabalho, da forma com que você conduz o seu trabalho através da ideia do meu querido Portugal. Então, foi um prazer e uma honra também dividir esse espaço aqui com você. E um recadinho para os seguidores do Porquê Portugal. Como a gente fala sobre Portugal como um todo, gastronomia, lugares, vistos, estudo, tudo, a gente não consegue aprofundar tanto. Então, existem alguns Instagrams e alguns com uma qualidade de informação muito grande para falar sobre temas específicos. Por exemplo, o Estúdio em Portugal, eles têm muito mais gabarito do que eu, que não estudo em Portugal, para falar sobre estudar em Portugal. Então, se você tem alguma dúvida em específico sobre estudar, com certeza o Igor vai te dar muito mais informação. Então, esse é o recado para os seguidores do Porquê Portugal que estão assistindo essa live, beleza? Muito obrigado, pessoal aqui do Estúdio Portugal. Certamente já conhece o Porquê Portugal, não é? Porque vocês são referência pra gente. Então, olha, foi um prazer ter feito essa live. As lives vai ficar salva, tá? A gente vai tentar colocar lá no feed também para não perder o time dela. Então, gente, ó, beijão para quem tá assistindo e grande abraço pro Porquê Portugal. Um abração, Igor. Um bom final de semana para todo mundo. E, galera, cabeça erguida, positividade, tudo isso vai ficar passar e vai ficar bem, beleza? Um beijo. Cuidem-se. Tchauzinho. Tchau, gente. Show corona, hein? Lavar as mãos. Valeu.